Olá, como vai? Eu sou o professor Ricardo e essa é uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre socialismo, sobre liberalismo, tá? E a gente vai deixar para uma outra aula para a gente falar um pouco também de neoliberalismo. A gente vem estudando sobre ciência política, já falamos sobre a teoria geral do Estado, conhecemos um pouco sobre também a Constituição brasileira e agora a gente vai adentrar nessas perspectivas que são tanto econômicas quanto filosóficas. Vamos lá? Vem comigo! Aqui nós temos então o que nós vamos estudar, basicamente liberalismo, socialismo e liberalismo nessa sequência, e eu gostaria de começar tratando de um assunto bastante interessante. Tanto socialismo quanto liberalismo, apesar de serem perspectivas político-econômicas, têm seus fundamentos na filosofia. Tá? Eu queria que você entendesse um pouquinho qual que é a perspectiva filosófica de cada uma delas. O socialismo tem como perspectiva filosófica a ideia de que o ser humano somente pode ser absolutamente humano, né? Somente pode produzir relacionamentos cooperativos, né? Somente pode viver em cooperação real se o Estado ou a sociedade na qual ele vive o confere essa condição de relação de igualdade para com o outro. Né? Seria mais ou menos uma sociedade na qual não haveria a propriedade privada e todos os indivíduos viveriam de acordo com um determinado padrão pré-estabelecido de vida, né? Um padrão pré-estabelecido socialmente. Não haveria desigualdade social, não haveria diferenças econômicas. Né? A perspectiva filosófica que fundamenta isso é a ideia de que as sociedades desiguais e profundamente estratificadas tornam o ser humano profundamente mesquinho, tornam o ser humano absolutamente individualista, faz com que nós percamos a nossa capacidade de viver em comunidade verdadeiramente e que não desenvolvemos então dessa forma, nessas sociedades desiguais, as nossas virtudes, né? A nossa capacidade de viver em solidariedade. Para isso, uma sociedade socialista deveria ser uma sociedade de cooperação. É comum que o socialismo seja visto como uma perspectiva político-econômica de esquerda, porque para que se desenvolva uma sociedade socialista seria necessário uma revolução que destituísse a propriedade privada, que eliminasse as formas de riqueza que tornam os indivíduos tão diferentes. Então, por exemplo, um indivíduo que é muito rico se encontra no topo da nossa estratificação social. Esse indivíduo necessariamente ele deveria perder uma parcela muito grande de seus bens para que ele vivesse em igualdade em relação aos outros indivíduos que hoje se encontram na base do tecido social da estratificação. E o liberalismo? Olha só, o liberalismo já pensa, né? já passa a analisar a natureza humana de outra forma. O liberalista entende que a natureza humana é, sim, individualista, que nós somos, sim, naturalmente individualistas e interessados em nós próprios. É comum que o liberalismo econômico e político seja entendido como direita, né? Como a direita política, porque a perspectiva filosófica do liberalista é a de que o ser humano ele só é capaz de se desenvolver e, inclusive, coletivamente, através da competitividade, através do interesse próprio, através do individualismo. Então, enquanto o socialista acredita que o individualismo é o mal do ser humano, porque na medida em que nós vivemos em competitividade um para com o outro, nós não nos interessamos no bem coletivo, né? E acabamos vivendo angustiados numa corrida de ratos sem nunca alcançar o que nós realmente queremos, porque sequer nós sabemos o que nós realmente queremos. No liberalismo, a concepção é completamente contrária. Para o liberalista, é exatamente essa busca, esse interesse em ter uma vida melhor, mais satisfeita e mais confortável e inclusive, numa perspectiva hierárquica, eu estar em uma posição de poder economicamente ou politicamente superior ao do outro, faz com que eu me esforce profundamente.
A crítica que o liberalismo faz ao socialismo é que o socialismo recairia na apatia social, já que os indivíduos não se interessariam em desenvolver nada, em busca de nada, porque já que nunca haveria possibilidade de que você fosse melhor do que o outro, né, você se tornaria acomodado no modo como você se encontraria. A crítica que o socialista faz ao liberalista é que o liberalismo torna o ser humano profundamente mesquinho e tira do ser humano a possibilidade de que o ser humano desenvolva as virtudes, de que o ser humano seja humano de verdade, enquanto que o ser humano viveria sempre em busca de coisas fúteis, né? Como, por exemplo, ser mais poderoso que o outro, ostentar mais coisas do que o outro. Tá? Então, basicamente, essas são as perspectivas filosóficas. Vamos andar um pouco aqui no texto, tá? Socialismo. Vamos começar falando um pouco sobre socialismo. Eu vou ler alguns slides, mas eu vou tentar ser bem sucinto e rápido nisso. Segundo Florival Cáceres, no livro História Geral, o socialismo é um conjunto de doutrinas que defendiam uma melhor distribuição da riqueza produzida pelo trabalho. Seus pensadores afirmavam que isso ocorreria através de reformas sociais e, em casos extremos, com o fim do capitalismo. Os socialistas têm no capitalismo como sistema econômico vigente um grande mal. Eles entendem que o capitalismo, com sua ideologia liberal, torna o ser humano escravizado de um sistema que é pouco racional, né? Seria muito instintivo, né? Seria muito biológico, a busca por ter coisas, a busca por me sobrepor a outro, né? O capitalismo seria uma forma renovada e camuflada do estado de natureza humano e que não possibilitaria o ser humano se desenvolver de verdade, né? Vamos lá. No socialismo leva-se em conta o social em detrimento do individualismo, típico do liberalismo. Então, olha só, se de um lado nós temos no socialismo essa ideia de que nós precisamos desenvolver o coletivo, e desenvolver o coletivo socialmente é pensar em todo mundo, é pensar nos indivíduos que se encontram marginalizados, né, que se encontram na miséria. No liberalismo, né, o interesse é muito mais o indivíduo, né? O quanto que o indivíduo tem possibilidades de se desenvolver, de se tornar melhor, né? Então aqui nós temos perspectivas, né, político, econômicas e filosóficas bem diferentes. Vamos lá. Quais as origens do socialismo? As origens do socialismo se encontram nos valores defendidos na Revolução Francesa e nas mudanças sociais trazidas pela Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Também nas péssimas condições de vida a que estavam submetidos os operários no início da industrialização. Condições de vida análogas ou às vezes até mais degradantes do que durante períodos de escravidão, tá? Então os indivíduos não possuíam direitos trabalhistas, acreditava-se que o laissez-faire, né, que é uma expressão que significa deixar e fazer, a ideia de que o mercado livre se autorregularia e tornaria a sociedade melhor, acabou criando situações de trabalho extremamente degradantes, extremamente penosas para muitas pessoas. Se não existiam leis do trabalho, né, os empregadores eles poderiam oferecer, por exemplo, como salário o menor valor possível, o que lhes garantiria o maior lucro. Não havia nenhuma legislação que os impedia de diminuir o salário dos trabalhadores. Como existiam muitas pessoas sem emprego, né, o menor salário oferecido ainda era interessante para as pessoas que estavam literalmente passando fome. Assim, as pessoas poderiam então trabalhar muitas horas diárias, sem descanso remunerado semanal, sem direito a hora extra, sem direito a férias, sem direito a seguro-desemprego, sem direito a fundo de garantia, sem direito a nenhuma dessas vantagens e benefícios que nós conquistamos com os direitos trabalhistas, especialmente no século XX. Muito influenciados, que são os direitos trabalhistas, pelo pensamento socialista, né? O liberalismo clássico, ele pensava que não, que, né, deixa que a economia ela teria uma capacidade regulatória suficiente para diminuir estes descompassos econômicos,
né, e sociais. O socialista ele entende que não o ser humano não deveria ser capaz de, observando o mundo do modo como ele se encontrava, até se encontra hoje, simplesmente cruzar os braços e aceitar que em algum momento a economia se regulará para sanar essas desigualdades absurdas. O socialista vai dizer que não, que é preciso que nós nos juntemos e que nós façamos algo de drástico, algo de severo para mudar o sistema, para transformar o modelo. Então, vocês vão vendo como que é diferente. Alguns pensadores quiseram procurar soluções para tal solução. Eles criticaram o que conceberam como injustiças, desigualdades e sofrimentos gerados pela revolução e o mercado livre, laissez-faire, no qual ela se sustentava, que é mais ou menos o que eu já havia afirmado. Nós temos como correntes do socialismo, o socialismo utópico, que foi primeiro, que foi idealizado pelos pensadores renascentistas, né? Nós temos como um bom exemplo o Thomas Moros, que escreveu aquele livrinho A Utopia, que se você não leu ainda, eu recomendo muito que leia, né? O Thomas Moros, que vai idealizar uma sociedade supostamente perfeita, na qual todos os indivíduos vivem em mesma condição social e econômica. E daí, então, muitos outros pensadores começaram a refletir, porque, na verdade, o Thomas Moros, o que ele queria era fazer uma severa crítica à sociedade europeia, especialmente a Inglaterra, onde ele vivia, né? A Inglaterra de aliás, Inglaterra de Henrique VIII, né? Que era o rei na época dele. Era uma sociedade da corte muito opulenta, né? Muito ostentativa, enquanto o povo passava a miséria. E aí ele faz essa crítica. A utopia de Thomas Moros gerou um movimento intelectual, né, que é pequeno, é rasteiro dentro da história da filosofia, não se dirige absolutamente a este pensador, né, mas que vai abrindo as possibilidades de criticar o modelo econômico que estava se desenvolvendo, se constituindo na Europa moderna. Então, vamos ler um pouquinho. Socialismo utópico. Acreditavam na transformação social através da livre iniciativa dos homens e da conscientização dos homens. Representantes: Saint-Simon, Administração Conjunta de Todos sobre a Produção; Charles Fourier, Criação dos Falancérios; Robert Owen, Cooperativas de Produção, fundador da Trade Unions. Eu não vou falar de cada um deles, porque seria, nós tomaríamos praticamente todo o tempo. O que nós temos aqui? Nestes socialistas utópicos, né, como perspectiva da utopia lá de Thomas Moros, eles acreditavam que se você desse instrução às pessoas, se você as conscientizassem de que na verdade elas estavam vivendo num sistema que as tornava miseráveis e que era impossível sair daquela situação, a não ser que elas se organizassem e transformassem o modo de vida como elas estavam, né, através da busca pelo poder e tudo, isso se daria, né, o socialismo se daria por si só, né. Acreditava-se que aos poucos, né, as pessoas mais conscientizadas, mais maduras e mais humanas, essas pessoas fariam com que ocorresse a derrocada daquele sistema de grande desigualdade e um sistema mais igualitário surgisse, né. Vamos lá para o próximo. Socialismo cristão. Uma tentativa de aplicar os ensinamentos de amor e de respeito ao próximo aos problemas sociais gerados pela industrialização. Representantes: o Papa Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, e Leon Tolstói. Veja bem, estes representantes do socialismo cristão, cadeira aqui tá, tem uma almofada que eu escoro aqui, estes representantes do socialismo cristão queriam então fazer uso dos ensinamentos das virtudes da religião cristã, das virtudes da moral cristã, como sendo fundamento para a transformação da sociedade em uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Porque se você analisar o evangelho, né, da religião cristã, a ideia de misericórdia,
de compaixão, de solidariedade e de amor ao próximo, ela é fundamental, né? O desapego aos bens materiais, né? E a vida comunitária são fundamentos, são ideias centrais do evangelho cristão. Então, os socialistas cristãos acreditavam que, na verdade, era necessário reformular o modo de organização da sociedade para fazer com que o evangelho vigorasse, né, de um ponto de vista também econômico, né? Bem, vamos lá. E temos também o anarquismo, pregava a sucessão de toda e qualquer forma de governo, né, a supressão de todo e qualquer governo, defendendo a liberdade de forma geral. Representantes Mikhail Bakunin e Piotr Kropotkin. Obviamente, nós estamos vendo aqui representantes do anarquismo socialista, que na época era a União Soviética, mas na região onde hoje é a Rússia. Estes representantes, eles também se uniram a outros que acreditavam que, na verdade, a Revolução Socialista deveria acontecer com a absoluta derrocada e destruição do governo, porque enquanto existisse governo, enquanto existisse um sistema de controle econômico, né, sobre os indivíduos, nunca se poderia viver em igualdade social. Né? Isso é um certo pessimismo. Né? Vamos lá. Correntes do socialismo. Mais, o socialismo científico ou marxismo, proposto por Karl Marx e Friedrich Engels. O marco histórico é o Manifesto Comunista de 1848. Aqui eu já quero recomendar que vocês façam a leitura, tá? Se não fizeram ainda, façam a leitura. Eu vou enviar para vocês aqui o link para a página do meu site, onde eu posto lá a versão em PDF do Manifesto Comunista. Também tem a versão em quadrinhos do Manifesto Comunista, que se o indivíduo não dá conta de ler o Manifesto Comunista, que era um panfleto distribuído nas portas das fábricas por Marx e Engels, né, que leia pelo menos a versão em quadrinhos, que é um resumo. Né? 3 fontes do marxismo são: o materialismo histórico-dialético, toda a história é determinada em última instância por suas condições socioeconômicas, chamadas de infraestrutura. Veja bem, Marx tratava de infraestrutura e superestrutura, acreditando que as formas ideológicas de organização da sociedade mantinham a sociedade como elas estavam, o que fazia com que a infraestrutura, né, que estaria na base da organização social e do mundo do trabalho, permitisse que os indivíduos mantivessem-se em suas situações de desigualdade econômica, aquilo que ele chamou de luta de classes. Né? A luta de classes, a história de todas as sociedades que existiram até os nossos dias tem sido a história da luta de classes. Essas lutas darão origem à revolução que produzirá efeitos sociais, políticos e ideológicos. Né? Então, para Marx e Engels, toda a sociedade se organiza num processo dialético de luta de classes. São 2 classes sociais, né? 2 classes que são opositoras, que encontram-se em planos opostos do espectro econômico e que, portanto, né, só conseguem realizar a mudança social quando deflagra-se uma revolução, através do acúmulo das tensões estabelecidas entre essas 2 classes. E aí, para Marx, no capitalismo, as classes econômicas, as classes sociais que existiam seriam a burguesia e o proletariado. Só que, através da superestrutura, né, marcada pela ideologia capitalista, o proletariado se via absolutamente incapaz de realizar uma revolução que transformasse o tecido social, tendo em vista que os proletários acreditavam que aquele modo de organização da sociedade seria natural ou seria desígnio divino, né? Quer dizer, os próprios mecanismos ideológicos os impediam de tornar-se capazes de realizar a mudança social. E por fim, a mais-valia é o valor não remunerado do trabalho do operário, que é apropriado pelos capitalistas. Né? Também o Marx, fazendo óbvio uma crítica ao liberalismo, vai dizer que
o liberalista acredita que através da competitividade e do avanço individualista de cada um, seria possível que os indivíduos se tornassem melhores e desenvolvessem mais, não somente a si próprios, como a toda a comunidade, todo o coletivo. O que Marx vai dizer é que as formas de desigualdade já estão tão engendradas na sociedade que é impossível oferecer igualdade de oportunidades para que as pessoas se desenvolvam. O fato é que as classes que se encontram no topo da estratificação têm tanto poder sobre as classes que se encontram na base da estratificação que estas últimas, né, a base da estratificação, se encontra completamente apática, sem capacidade de percepção de sua condição degradada e miserável e sem força para isso, sem força para tomar, né, o poder para si e reaver, né, e exigir seus direitos. Né. Seria necessário, então, no modo de entender de Marx, um processo revolucionário violento para destituir do poder aqueles que se encontram lá e tomar os bens de produção, né, os modos de produção por completo. Vamos lá. Aqui temos a imagem, né, de Marx e Engels, né, também uma estátua dos dois. A Revolução Socialista. No socialismo, o Estado é responsável pelo controle dos meios de produção, posteriormente deveria desaparecer, pois o Estado sempre representou um poder e a dominação de um grupo sobre os demais. Porque na concepção marxista, o socialismo seria apenas um momento, né, intermediário para o alcance da sociedade justa final, que seria a sociedade comunista. Né? Então, é uma fase de transição entre o capitalismo e o socialismo, entre o capitalismo e o comunismo. O comunismo seria a etapa final e mais elevada do desenvolvimento humano, onde não existiria mais competitividade, não existiria mais desigualdade e também não existiria governo. Né? Características do socialismo. A economia não estaria sujeita a crises, a desempregos, porque ela seria planejada havendo um controle por parte da coletividade sobre o processo social de produção e distribuição. Portanto, o indivíduo não seria mais dominado pelas forças imprevisíveis do mercado. Meios de produção socializado. No socialismo, toda a estrutura produtiva, como empresas comerciais, indústrias, terras agrícolas, dentre outras, são de propriedade da sociedade e gerenciados pelo Estado. Toda a riqueza gerada pelos processos produtivos é igualmente dividida entre todos. Tá? Que mais? Inexistência de sociedade dividida em classes. Como os meios de produção pertencem à sociedade, existe somente uma classe, a dos proletários. Todos trabalham em conjunto para melhorar a sociedade. Por isso não existem empregados nem patrões. Economia planificada e controlada pelo Estado. O Estado realiza o controle de todos os segmentos da economia e é responsável por regular a produção e o estoque, o valor do salário, o controle dos preços, etc. Ok, eu quero parar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto adiante. É muito comum, então, que existam, ao longo do último século, muitos movimentos, né, que defendiam perspectivas socialistas, né, especialmente pensando, né, que não necessariamente aqueles que defendem um socialismo puro, absoluto, totalmente marxista, mas talvez pensem em um modelo um pouco socialista, né, que defenda um pouco mais de igualdade entre os grupos sociais, um pouco mais de igualdade entre as classes sociais, uma certa divisão mais equitativa e igualitária dos bens de produção, dos bens sociais. Né? Então, assim, especialmente na juventude, quando nós estamos ainda com este olhar de revolucionário, com esse olhar de desejo de mudança para com aquilo que se encontra mal na sociedade, porque quando você é jovem, você tem assim essa esperança, obviamente, muito grande de que é possível melhorar a sociedade. Né? Seria muito ridículo eu pensar que você, enquanto um jovem, fica aí olhando para o nosso mundo e pensando assim, não, nada vai mudar,
só um sentimento de profunda apatia, né? Essas coisas vão continuar como estão, né? Eu não cumpro nenhum papel dentro da minha sociedade, logo eu não tenho que me preocupar com a economia, não tenho que me preocupar com a política, nem com a estratificação social. Não, pelo contrário, o que você deve fazer é se preocupar sim, né? É analisar a nossa sociedade sobre um olhar, sobre uma ótica crítica, fazendo com que você perceba que existam muita miséria, muita desigualdade e que poderia ser modificado, né, através de algumas ações coletivas, né? E aí, gente, se a gente analisar a história do último século, né, especialmente do século XX, né, ocorreram sim muitos movimentos sociais que tendiam ao socialismo, como por exemplo, o movimento hippie, como outros movimentos sociais mais localizados, né, como defesa de uma maior distribuição de renda, né, movimento dos trabalhadores sem terra, movimento dos trabalhadores sem teto, maior distribuição dos bens sociais, né. Vamos lá. Diferenças entre capitalismo e socialismo. Aqui como modelo político-econômico, né? No capitalismo nós temos propriedade privada dos bens de produção, controle do mercado pela livre concorrência e competição, nós temos investimentos privados em pesquisas e desenvolvimento de produtos, nós temos sociedade dividida em classes sociais, burguesa e proletariado. No socialismo nós temos o controle dos bens de produção do Estado, né, são controlados, monopólio do mercado pelo Estado, planificação dos investimentos em pesquisa também pelo Estado. Então, como sistema político factual, real, existente, que ocorreu no mundo, tá? Que a gente viu sendo estabelecido no mundo, né? Como capitalismo, como socialismo, é mais ou menos assim que acontece. Eu gosto sempre de pensar assim, mas não é exemplo de capitalismo, né? O capitalismo influenciado pela filosofia liberalista, nós podemos citar os Estados Unidos, né? Para não citar o Brasil, né? Mas a gente pode citar os Estados Unidos. E o socialismo a gente poderia citar Cuba, né? Cuba estabeleceu um regime político socialista, os Estados Unidos estabeleceram um regime político capitalista, né? Ausência de classes sociais. Vamos lá. Crise do socialismo, né? A subcentralização estatal, a supercentralização estatal, a corrupção e a falta de concorrência fizeram subir o custo da produção da indústria, a redução da qualidade dos produtos para atingir metas de produção, a burocracia do Partido Único anulava as liberdades individuais dos cidadãos comuns, gerava falta de perspectivas sociais, a limitação do desenvolvimento industrial de alguns setores para não retirar emprego dos burocratas do Partido Único, a falta de investimento nas indústrias de bens de consumo, a dificuldade de competir na economia mundial devido à baixa qualidade dos produtos. Os países que optaram por estabelecer um regime político e econômico, né, mas também político socialista, acabaram sofrendo com muitas dificuldades do ponto de vista econômico numa economia moderna e globalizada, né, de extrema competitividade e de extremo avanço. Além do fato de sofrerem, né, muitas retaliações econômicas de outros países, né, por exemplo, o embargo econômico que os Estados Unidos fazem em relação a Cuba. Lembrando que Cuba é um país muito pequeno e que fica muito próximo dos Estados Unidos e que, se a gente fosse analisar de um ponto de vista de justiça social, Cuba e os Estados Unidos deveriam ser parceiros comerciais, mas na verdade não são por conta das retaliações econômicas feitas pelos Estados Unidos em relação a Cuba, pelo fato de Cuba sustentar o modelo econômico, né, socialista, né, e fez com que essas dificuldades se estabelecessem, né? Muita burocratização, pouco desenvolvimento da indústria, pouca capacidade de competitividade no mercado internacional.
Vamos lá, mais. Conflitos de nacionalidade, Iugoslávia e Rússia e entre suas próprias repúblicas soviéticas, né? A Constituição da União Soviética faz com que todas aquelas União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O RSS, faz com que dentro daquele grupo de nações extremamente dinâmico, diverso, com características culturais profundamente diferentes, um governo central e comum tivesse dificuldades de manter o poder, né? Então lá dentro propriamente já havia uma dificuldade de estabelecimento e manutenção desse regime. A partir da década de 1980, diversos protestos criaram condições para mudanças estruturais com a adoção de práticas capitalistas que culminaram o fim deste bloco socialista. A implosão do bloco socialista da União Soviética, com o presidente Mikhail Gorbachev em 1985, que inicia a abertura política chamada de Glasnost, e a reestruturação econômica, né, chamada de Perestroika. Então são bons nomes para vocês usarem aí para ofender as pessoas, né? Estou brincando, obviamente, né? É porque na minha infância a gente utilizava isso para chamar, isso é uma perestroika, né? A gente brincava com os professores dentro da sala de aula. O que você está fazendo, professor? Isso é uma perestroika, né? E o professor respondia sempre, não, nós ainda estamos no socialismo, né? Culminando com a dissolução da União Soviética em 1991 e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, né? Que hoje a gente sabe como está, né? Aqui algumas imagens, né, que são interessantes, né, da crise do socialismo, né, que acaba por se tornar também uma tirania, né, uma autocracia em muitos países, né? O poder centralizado faz com que os indivíduos que se encontram no poder durante muito tempo normalmente abusem desse poder. Acabando fazendo com que os socialismos, as práticas socialistas que se intentou no mundo acabassem por vezes se tornando tiranias, se tornando ditaduras. Foi o caso que aconteceu em Cuba, foi o caso que aconteceu na União Soviética, foi o caso que aconteceu na Coreia do Norte, né? O que alimenta ainda mais a crítica dos liberalistas ao socialismo, né? Apesar de que o socialismo, né, teoricamente, não pressupunha, né, um regime político tirânico, jamais, muito pelo contrário, né? Teoricamente, o socialismo pressupõe uma maior democracia, uma maior justiça social, e não a tirania e não a ditadura. Mas o que nós observamos na prática durante o século XX, nas tentativas de implementação de regimes socialistas, infelizmente foi isso, né? Infelizmente foi tirania, né? Infelizmente foram situações de grande miséria social, né? O caso da China, o caso desses outros exemplos que eu citei. Então a gente teve sim muitos exemplos de tentativas, mas a gente teve exemplos nessas tentativas de grandes, na verdade, de grandes fracassos, né? Alguém pode até dizer assim, mas no Vietnã não foi assim tão fracassado, né? Concordo. O Vietnã talvez tenha conseguido se sobressair como uma sociedade de organização política, econômica e socialista melhor do que os outros países, né? Com um índice de desenvolvimento humano um pouco melhor, né? E também com menos suicídios e maior, vamos dizer assim, felicidade pública, né? Felicidade das pessoas. Lembrando que as pessoas não são mais felizes necessariamente por ter mais coisas, né? Normalmente, isso dentro de uma sociedade liberal e capitalista, a gente tende a fazer essa associação de que quanto mais coisas nós tivermos, mais confortáveis nós estivermos e mais desejos econômicos, capitalistas nós tivermos, mais satisfeitos nós estaremos. Mas uma simples análise filosófica vai colocar por terra esse raciocínio, porque afinal de contas, né, o que nos faz mais felizes são outras coisas, né? É só você pensar assim, imagina que você tem uma semana de vida e não há o que fazer, mas você tem saúde, você só tem essa semana de vida.
que você vai fazer nessa semana que te falta? Talvez, provavelmente, as coisas que te façam verdadeiramente feliz, né? Duvido que você vá trabalhar muito nessa semana para no último dia ter dinheiro para comprar uma bolsa nova, né? Duvido. Eu acho que você vai escolher outras coisas. Então, é muito comum que na ideologia capitalista a gente faça esse tipo de associação, de que o lazer e a satisfação pessoal se encontra na aquisição e usufruto de bens de consumo, né? O socialismo vai se contrapor a isso, né? Então entendam que, na verdade, o socialismo foi uma perspectiva filosófica econômica que vigorou durante um certo tempo em algumas sociedades no mundo, especialmente aí no século XX, mas que, em sua maior parte, foi derrocado, não obteve sucesso, né? Socialismo hoje. Há controvérsias em como considerar os casos do socialismo de Cuba, China, Coreia do Norte e Vietnã, por exemplo. É preciso uma análise cuidadosa de cada um deles, por terem características próprias. O que é socialismo de mercado? A expressão é uma contradição em termos, pois em sua origem o socialismo visa abolir justamente as características econômicas do capitalismo. A China é um caso particular, né? A China é um caso particular. Vocês veem aqui sei lá, uma loja da Coca-Cola, esse negócio aí, né? A China, desde a implantação do socialismo em 1949, não seguiu os passos soviéticos, o que é outro caso à parte. Há estudiosos que qualificam como um país de sistema político socialista e sistema econômico capitalista. Na realidade, temos uma ditadura de partido único que coíbe manifestações de liberdades públicas e democráticas, ao mesmo tempo que o governo permite mecanismos próprios do capitalismo nas atividades econômicas. O socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou, segundo Domenico Di Masi. Eu quero parar por aqui, tá, gente? Porque eu já estendi muito o tempo. E aí eu faço um outro vídeo falando de liberalismo. A gente fica com liberalismo para a próxima aula, né? Porque senão a gente estende muito. E obviamente que na próxima aula, quando eu vou falar de liberalismo, eu quero recapitular alguns elementos aqui do socialismo. Tá bom? Para fechar, eu queria que você entendesse um pouco do seguinte: por que a China é tão avançada economicamente? Por que a China ela é a segunda maior economia do mundo, né, e alcançou esse posto na primeira década do século XXI, né? Antes, nós tivemos na década de 1990 o Japão como segunda economia do mundo, depois a Inglaterra e depois a China. E a China hoje se aproxima muito dos Estados Unidos e com expectativas muito grandes de crescimento e ultrapassar os Estados Unidos, o que obviamente faz com que os americanos se sintam, né, muito mal com isso, né? Apesar de que ainda existam alguns elementos de uma, vamos dizer assim, ideologia socialista, né, de uma perspectiva ideológica e social estabelecida politicamente socialista, né, de um ponto de vista econômico, a China é profundamente capitalista hoje, né? É só você entrar no AliExpress, por exemplo, você vai ver, né? Se você entrar na Gearbest ou na Wish ou na Banggood, né? Ou no Delkstream, ou Focal Price, quer dizer, você imagina a quantidade de grandes lojas, né, de grandes redes varejistas chinesas que atendem ao público do mundo inteiro, que vendem para o mundo inteiro. E a produção de bens chineses é absurda, absurda, né? Eu utilizo aqui um laptop que é de uma marca americana, né? A marca Dell. Esse computador com o qual eu utilizo para gravar os vídeos é um computador supostamente americano. Só que quando você vira ele e olha por baixo, está escrito Made in China, né? Que é construído na China, feito na China. Então você vê como que a capacidade produtiva, a capacidade de desenvolvimento industrial deles é absurda, né? Em 2005, a China produzia carros como os carros que eram produzidos no Brasil na década de 90. Em 2005, a China produzia carros como os carros produzidos no Brasil na década de 90. Em 2010, 5 anos depois, em 2005 era aqueles carros horríveis. Em 2010, a China já tinha
mais tecnologia automotiva do que o Brasil. Em 2020, senhores, em 2020, né, a tecnologia automotiva dos chineses é a melhor do mundo. Né? Talvez você possa, mas a dos alemães também é excelente, a dos italianos e a dos americanos também é excelente. A China não perde em nada para nenhum desses países. Não perde em nada para nenhum desses países. Consegue ter automóveis tão bons quanto os carros da Ferrari, os carros da Porsche, né? Enfim, só para vocês terem ideia de como foi capaz de uma regulação social profunda. Não estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que isso é bom porque falta liberdade, mas como que eles conseguiram fazer disso um trampolim, um mecanismo para o desenvolvimento econômico, né? Não quero fazer juízo de valor, gente. Não estou dizendo que o socialismo é bom, que o liberalismo é bom. Isso aí você que vai decidir, tá bom? Então, valeu, vou ficar por aqui. Assista a nossa próxima aula, então, que a gente vai falar de liberalismo, depois neoliberalismo. Muitíssimo obrigado, valeu. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e coloca um comentário aí, pelo amor de Deus. Eu fico fazendo vídeo aqui, eu acordo de madrugada. Escreve! Tchau!